Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo. Como eu havia prometido para vocês ontem, hoje eu trago aqui mais um vídeo mostrando como que tá as minhas duas phalaenopsis que eu fiz o replantio utilizando o tecido como substrato. Para quem ainda não teve acesso aos vídeos e tiver o interesse em ver como aconteceu esse processo, eu vou deixar o link desses vídeos aqui na tela final, para que vocês possam estar vendo e entendendo, né, do que eu estou falando. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, como eu havia falado, essas duas phalaenopsis estão plantadas no tecido. Então eu utilizei o tecido como substrato. Foi um teste que eu fiz. Eu vou tentar aproximar aqui a câmera para que vocês possam estar vendo. Essas duas phalaenopsis, inclusive outras também que estão lá no orquidário. Eu até queria gravar esse vídeo no orquidário, mas o tempo passou, né? Chegou a noite e eu acabei não gravando lá no orquidário devido à correria do dia a dia, mas eu preferi trazer aqui para dentro de casa, até mesmo para poder aproveitar a iluminação. Então, de certa forma, vai ser um pouco melhor porque eu posso estar mostrando a orquídea com maior nitidez. Então, pessoal, eu utilizei aqui uma toalha de banho para estar utilizando como substrato para essas phalaenopsis. Por que eu utilizei tecido? Comumente eu sempre utilizo nas outras orquídeas, nas catleias, principalmente aquelas que estão fixadas em troncos, e eu utilizo o tecido para poder reter um pouco de umidade. E eu comecei a notar que as raízes das orquídeas elas se direcionam justamente para o tecido, né? Claro que a gente sabe que isso é também por conta da umidade, mas de certa forma o tecido também é bem interessante para que as raízes se fixam, porque a gente sabe que a tendência é que as raízes se direcionem, né, para algo que elas possam se fixar ou local de umidade. Só que tem uma questão. Se o substrato, aquele substrato, mesmo que ele esteja úmido e a orquídea necessita de umidade, mas se esse substrato ele não for de qualidade, vai acontecer algum problema com a raiz. Ou ela vai parar de crescer, ou vai queimar, ou elas vão parar de se fixar naquele substrato. E com o tecido de algodão, isso não acontece. As raízes elas se direcionam para o tecido e elas se fixam e continuam completamente saudáveis. Então, assim, claro que precisamos ter cuidado com a rega para poder não deixar este tecido encharcado, né, demais e por muito tempo, porque isso aí, qualquer substrato vai ser prejudicial para o desenvolvimento das raízes das orquídeas. E aí eu fiz esse replantio e, para minha surpresa, né, isso tem o que? Mais ou menos uns 4 meses, no máximo 5, eu creio, né? Quando eu fiz o replantio, essas orquídeas elas estavam no final da floração. Eu cortei a haste floral, deixando aquele pedaço de haste, com o objetivo de repente, gerar uma mudinha. Isso não aconteceu, secou aquele pedaço de haste e eu acabei removendo. E, para minha surpresa, novas hastes florais começaram a se desenvolver. Então, eu fiz até um vídeo mostrando o início da emissão dessas hastes florais, quando elas estavam bem lá na base da orquídea. E, como eu falei para vocês, eu fiquei um mês fora. E quando eu cheguei ontem, à tarde, me deparei com as hastes deste tamanho.
mais ou menos um palmo de comprimento e muito saudáveis, né? Então a gente dá para ver, né, pelo diâmetro das hastes florais, né? Pelo diâmetro a gente consegue perceber o quão elas estão saudáveis, né? E até mesmo pela parte vegetativa da planta. Então, essa folha mais roxinha, ela já se desenvolveu depois do replante no tecido, e essa daqui, essa outra, estava bem pequena, porém ela já se desenvolveu e já está nesse tamanho. Então assim, a orquídea, quando eu fiz o replante no tecido, ela nem chegou a se desidratar, porque é comum quando a gente faz um replante de orquídeas, e isso serve para as catleias, phalaenopsis, é comum, né? Por mais que o substrato seja um substrato de excelente qualidade, mas muitas vezes elas acabam se desidratando até elas se adaptarem novamente. Com este tecido aqui, isso não aconteceu. E tenho vídeos no YouTube que estou mostrando desde o replantio como a orquídea está se desenvolvendo. Eu prometi para vocês que a gente ia acompanhar juntos e estou cumprindo com o prometido, né? Porque muitas vezes a gente ouve muitos relatos de pessoas que dizem: ah, fulano de tal experimentou um substrato, mas colocou lá uma vez e gravou o vídeo para o YouTube e pronto, e não mostrou mais. Não. O que eu faço, eu gosto de mostrar. Se não desse certo, eu estaria mostrando também do mesmo jeito. Aí alguém pode me perguntar: ah, é o melhor substrato? Obviamente que não, né? Já sabemos que existem outros substratos, principalmente aqueles substratos inertes, e também madeira de boa qualidade, né? São substratos assim que eu considero como os melhores substratos para a gente estar cultivando nossas orquídeas. E por que eu estou fazendo esse teste? Para mostrar para as pessoas, né? Principalmente para pessoas que não têm condições de estar comprando produtos caros para cultivar orquídea, mas ela também pode estar cultivando as suas orquídeas com o que ela tiver em casa. Já ouvi também muitas pessoas me perguntando por que as minhas orquídeas florescem lindamente e as orquídeas delas não florescem, né? Aí elas me relatam que não sabem cultivar orquídea, que orquídeas são plantas de difícil cultivo, né? Mas na verdade não é isso. Quando eu vou perguntar para elas qual é o tipo de substrato que elas utilizam, qual é a resposta? Terra, né? E a gente sabe que orquídea epífita não gosta de terra. Terra é para orquídea terrestre, e ainda não é qualquer terra, né? Tem que ser uma terra preparada, uma terra rica em matéria orgânica, né? Mas esse não é o caso aqui agora. E no caso das orquídeas epífitas, elas são plantas que elas vegetam em cima de outras árvores, né? Em cima de árvores. Elas são plantas, né, hospedeiras, então ela precisa daquele substrato para ela se fixar. Então terra não é para orquídea epífita. E o tecido, ele está se mostrando, é claro que ainda não dá para concluir que ele é um excelente substrato, mas a gente já consegue perceber, e eu vou tentar aproximar aqui a câmera para que vocês vejam de fato o tecido. Tem um pouco de casca de coco ali que eu coloquei também, mas as orquídeas elas acabam as raízes elas se direcionam para o tecido. Então assim, se a pessoa não tem condições para poder estar comprando substrato, comprando outros produtos para cultivar suas orquídeas, ela pode estar utilizando também, o tecido. Uma coisa eu posso dizer com propriedade: o tecido é muito melhor do que a terra. Isso é nítido, né? A gente já consegue perceber. Então aqui, e uma outra questão aqui, pessoal, eu nem fiz a primeira adubação ainda
nessas orquídeas. E elas já estão dessa forma, né? Então, vou tentar aqui aproximar essa folha aqui, né? Essa folha mais menor aí que vocês estão vendo, na verdade a última folha, ela já se desenvolveu depois do replante e pela aparência da folha, muito rígida, muito suculenta, né? E saudável, sem nenhuma marca de pragas nessas folhas. Então, assim, a gente consegue perceber nitidamente que a forma como a orquídea está, né, não difere muito dos outros tipos de substrato. A gente vê orquídeas aí plantadas em substratos convencionais e que muitas vezes não estão com a aparência que estão essas orquídeas aqui, essas Phalaenopsis. Vou tentar aqui aproximar um pouco mais, né, para a gente ver as raízes. Olha aqui as raízes como estão. Essas raízes aí já foram raízes novas depois do replante. Deixa eu ver se eu vejo uma aqui dentro do vaso. Olha raízes aqui dentro. Isso aí que vocês estão vendo, pessoal, é piso de cerâmica que eu coloquei para dar um peso no vaso e também para poder absorver o excesso de umidade que pode ficar no tecido. A outra também do mesmo jeito, por isso que eu fiz o replantio em um vaso transparente e a outra no vaso colorido, né? A do vaso transparente foi justamente para poder estar acompanhando esse desenvolvimento, para ver se haveria algum apodrecimento, e isso não ocorreu. Então, raízes aqui, raízes que já se desenvolveram depois do replante. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o resultado. O acompanhamento não encerra por aqui. Eu vou continuar mostrando para vocês à medida que essas duas orquídeas elas vão se desenvolvendo. A haste floral também, né? Então eu vou trazer ela aqui outras vezes com botões. Talvez eu gravarei ainda aqui mais uns 2 vídeos. Então eu vou trazer aqui, né, outro vídeo quando elas começarem a emitir os botões e também quando elas estiverem completamente floridas. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. E para quem ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. E eu conto com vocês, quem puder, compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, onde quiser. Fiquem à vontade. Eu agradeço muito a vocês porque isso vai contribuir para o crescimento do canal, né? E assim eu possa estar trazendo novas dicas para que todas as pessoas que tenham interesse em cultivar orquídeas, elas se sintam agraciadas e tirem aquela ideia de que cultivar orquídea é difícil. Cultivar orquídea não é difícil. Cultivar orquídea só requer paciência e também de um pouco de atenção com o tipo de substrato que a gente deve utilizar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.